Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Vamos dar início hoje ao livro de Lamentações, seus primeiros capítulos, Lamentações 1, 2 e 3. Jeremias pregava a verdade, nós sabemos disso, aprendemos sobre o livro de Jeremias e ele era o profeta, boca de Deus no seu templo, e ele falava aquilo que Deus estava querendo falar ao seu povo. Mas, infelizmente, ele era rejeitado por causa das palavras do Senhor, por aquilo que ele estava transmitindo ao seu povo. Lamentações, este livro, é realmente um livro de muitas emoções. Expressa aqui a dor e o sofrimento de Jeremias e também do Senhor, porque tudo aquilo que Deus queria falar com o sofrimento por causa do seu povo que havia decidido não ouvir a voz dele, Jeremias também sofria. É um livro mesmo de lamento. O povo tinha três confianças. Eles se baseavam, eles estavam firmados em três coisas. Na dinastia de Davi, no templo, eles confiavam que o templo nunca seria destruído, que Deus estava com eles até por causa do templo. Existia essa religiosidade, o local onde eles adoravam ao Senhor. Eles achavam que nunca iam perder a dinastia, de Davi. E eles pensavam que a ajuda do Egito, o auxílio do Egito, a grande potência, estaria sempre com eles, sem ser destruída. Mas, na verdade, todo o temor deles, todo o medo aconteceu. Tudo que eles temiam aconteceu. Eles perderam o templo porque foi queimado, destruído, todos os seus utensílios, tudo que era do templo, Eles também o Egito foi destruído por Nabucodonosor, foi invadido por Nabucodonosor. Apesar de saber que a ira de Deus era justa, Jeremias sabia que era justo tudo aquilo que estava acontecendo. Jeremias sentia a dor, sim, e também Deus, como eu já disse. A destruição de Jerusalém, por exemplo, foi algo muito doloroso para ele. O povo de Judá ficou espalhado. Nós vimos no livro de Jeremias que o povo ficou arrasado, envergonhado, espalhado, perdeu seus bens, já não tinha mais a arca nem a tábua da lei, sem templo, sem herança. Aqui contém, em Lamentações, realmente a tristeza expressada em palavras de Jeremias, do próprio povo, porque eles estavam desesperados. E Jeremias estava no meio do povo, das perdas que eles sofreram, os lutos, o trabalho forçado, eles se lembravam também do exílio, o trabalho forçado, o desprezo dos outros povos, a aflição que eles estavam passando. Seus tesouros saqueados, queimados, roubados, eles estavam em pobreza. Eles também sofriam zombaria por causa da queda, Como iam imaginar que sofreriam essa grande queda? Mas sofreram. Os poucos tesouros que restaram foram trocados por pão, por causa da fome e também por causa da sede. O exército que era poderoso foi destruído. Eles foram traídos por aqueles que fizeram aliança com eles. Não tinha para onde correr, a quem recorrer. E no capítulo 1, fala da vergonha de Judá. Tudo que eles haviam passado está expressado aqui como grande vergonha. Lamentações 1, no verso 1, está escrito assim: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece como uma viúva. Está falando de perda, de luto. A quem antes era grandiosa entre as nações, agora eles estão envergonhados, porque eram tidos como grande diante dos outros povos e agora estavam sendo humilhados. A que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Então se compara a uma viúva que está em luto por causa da morte mesmo, das perdas, e também fala que antes era sim uma princesa entre as outras províncias, ou seja, era gloriosa, era rica e agora acabou-se toda a glória, todo o glamour. Pecaram contra Deus com todos os tipos de pecado. Todos os tipos de pecado, tudo que era ruim entrou no meio do povo do Senhor. É comparada agora como uma viúva, uma bela princesa que perdeu sua vaidade, foi violada, foi grande entre as nações, foi conhecida e famosa e agora chora dia e noite, sem ter consolo. Não há o que console, está totalmente abandonada. Então o livro de Lamentações é coberto de tristeza, de angústia. Ele foi escrito com lágrimas. Capítulo 2
fala da destruição e a queda de Jerusalém. A ira de Deus por causa do pecado. Mais uma vez lembrando a consequência da iniquidade do pecado. Lembrando que durante muito tempo eles violaram a lei do Senhor. Não foi de repente. Deus não se irou por um motivo banal, mas eles decidiram violar durante um bom tempo a lei do Senhor e virar as costas para o seu Deus. Deus então retirou a sua mão sobre o seu povo. Lamentações 2, no verso 11, está escrito: os meus olhos estão cansados de chorar. Como já disse, foi escrito com lágrimas. Os meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada. Imagina uma alma doente, uma alma aflita. Jeremias estava assim. Meu coração se derrama. Ele estava sofrendo porque também fazia parte desse povo. E o povo também estava sofrendo. Também era o lamento do povo. Porque o meu povo está destruído. Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Olha que triste, isso é muito triste. Ele está aqui relatando com tristeza, com lágrimas, o que estava acontecendo, o que aconteceu, né? Lamentando mesmo. As crianças, os bebês, os pequenos, órfãos, andando, desmaiando, é fome, é sede, é sem ter ninguém, abandonados nas ruas da cidade. No capítulo 3, é uma profunda angústia do profeta, profunda tristeza ele estava sentindo. Ele estava junto do seu povo. Nesse capítulo, ele rasga o seu coração, mesmo falando da verdade, como foi perseguido, como foi humilhado, mesmo estando no meio do povo e entendendo que era justo o que estava acontecendo, porque o povo decidiu então transgredir, continuar no pecado, permanecer na transgressão. Ele sofreu por isso. Nesse capítulo, ele rasga então o seu coração, a sua alma, ele fala do que está dentro da sua alma, de dentro para fora, ele está colocando para fora. Ele estava então falando: eu estou na escuridão, estou vivendo na escuridão. Cansaço, velhice, ele está expressando aqui, já de idade avançada, muito tempo profetizando, muito tempo declarando, muito tempo clamando, pedindo para o seu povo. Foram anos declarando, anos trabalhando para o Senhor e anos profetizando e por causa disso sofrendo. Diz também que viu uma aflição trazida pela vara da ira de Deus. Olha só que forte isso. Jeremias falando: eu senti a aflição, eu vi a aflição trazida pela vara da ira de Deus, a correção do Senhor. E a gente não quer passar por isso, não é mesmo? É melhor obedecer do que sacrificar. Lamentações 3, no verso 19 até o verso 23, está escrito assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Ele está falando de amargura. Isso é terrível. Quando a gente chega a esse estágio, né, de estar com a nossa alma amargurada, é uma profunda tristeza. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Então é como se ele dissesse assim: a minha alma está tão entristecida, ela está tão ferida por causa disso tudo que está desfalecendo no meu interior. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Aí essa parte é bem interessante, porque apesar de toda a lamentação, de tudo que ele estava passando e sentindo também o que Deus estava sentindo, o que o povo estava sentindo por causa das consequências, ele diz aqui no versículo 23, todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Então, ainda que pareça tudo perdido, ainda que o Senhor retire a mão, né, retirou a mão de cima do seu povo, Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu das promessas e do amor que sente por você, por mim. Então ele fala: todavia eu tenho esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Nós sabemos que por causa da misericórdia de Deus, do seu grande amor, do seu perdão, da sua demonstração do seu amor inconfundível, incomparável, Deus bom, o Deus de amor, o nosso Senhor, graças a Ele, ao bom Deus, não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, elas não se acabam, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade.
as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a tua vida também. Então, esses primeiros capítulos aqui de Lamentação é uma grande lição para nós. Hoje, para que a gente entenda como é importante nós vivenciarmos alguns momentos e momentos que muitas vezes são ruins, mas para o nosso aprendizado. Também para entendermos a misericórdia do Senhor, nos achegarmos a Ele e Ele vai sim nos perdoar e fazer nova todas as coisas. Mesmo que passemos por momentos difíceis, de dificuldade, de tristeza, de tormento, de angústia profunda, de dor ou até de luto, né, que é uma dor muito grande. Mesmo que a gente passe por essas situações, nós não podemos perder a esperança no nosso Deus. Se a nossa esperança estiver firmada nesse tempo, nas coisas deste mundo, nós vamos desfalecer. A nossa alma vai sofrer. Mas se nós depositarmos a nossa confiança e esperança no Senhor, nós vamos conseguir passar por tudo isso e vamos vencer ao final. Ele é a nossa porção, Ele é bom em todo tempo. Ele é bom e nós podemos esperar nele. Ele é bom para aqueles que nele confiam e buscam. Que Deus te abençoe e se você tiver alguma dúvida, pode colocar logo abaixo do vídeo. E até então, o restinho de Lamentações aí, tá bom? Deus abençoe.